receber a semente da tua palavra, e que essa semente venha germinar, nascer, crescer e gerar fruto do teu Espírito Santo sobre a minha vida. Amém? João 21, quem está com a Bíblia aberta em João 21, diga amém. Glória a Deus. Eu vou ler e você vai acompanhar comigo agora. Amém, pessoal? Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos, deixa eu só explicar uma coisa, olha para mim um pouquinho aqui. O que aconteceu aqui? Jesus já tinha morrido, entendendo? Já tinha ressuscitado, mas os discípulos, eles ficaram voados. Esse é o português, cara. Eles ficaram, o que nós vamos fazer? E aí, já tinha acontecido a ressurreição, e já tinha aparecido 2 vezes, essa era a 3ª vez. Mas aí, olha o que aconteceu no próximo versículo, versículo 2. Agora sim, olha na sua Bíblia, ó. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. E disseram eles: nós vamos também, nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheciam quem era Jesus, que era Jesus. Próximo versículo. E disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam eles: não. E aí Jesus lhe disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. E lançaram-na, pois já não podiam tirar, pela multidão de peixes, tinha muito peixe. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, fala o discípulo a quem Jesus amava, que era João, amém? Que segundo ele mesmo escreveu, então ele colocou aqui, puxou a sardinha para ele, né? O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, é o Senhor. Só, gente, e continua aqui, quando falou isso, é o Senhor, Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. E aos outros discípulos foram com um barco, porque não estavam distantes da terra senão quase 200 côvados. Fala comigo, 90 metros. Amém? Então estava 90 metros, 90 a 100 metros no máximo. Ele pulou, tá? Vamos lá. E aí, levando a rede cheia de peixes, logo desceram para a terra e viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. E Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. E disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. E chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, e depois de ter ressuscitado dentre os mortos, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus olha para ele e fala: apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer-lhe a 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe mais uma vez: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe a 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito a 3ª vez: amas-me? E disse: Senhor,
Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Eu fico pensando, como é que ficou o coração de Pedro, quando ele falou isso para Jesus a terceira vez. Aí ele entendeu, o coração dele se entristeceu naquele momento, porque ele entendeu, que Pedro negou Jesus 3 vezes, 3 vezes ele falou: eu não conheço esse homem. Por 3 vezes ele falou: nunca vi esse homem. Até que o galo cantasse. E Jesus lembrou ele disso. E a Bíblia fala, só para a gente pegar aqui, eu vou respeitar o horário, fica tranquilo, que Jesus, quando ele falou assim para o Caifás, falou assim: olha, se tu pensas que, assim, você é o filho de Deus, aí ele olha para Caifás e fala assim: tu dizes. Aí ele rasga a veste assim, rasga, né? Blasfêmia, blasfemou. Quando ele fala blasfêmia, é réu de morte. A Bíblia fala que os próprios fariseus, eles pegaram e encheram o rosto de Cristo de bofetadas. Na verdade, bofetadas, punho, é você encher o rosto da pessoa de mão fechada. Isso aqui, ó, é a mão fechada na cara da pessoa. Então, quem já foi preso, já presidiário, já sabe como funciona o negócio, né? Ou o pessoal que trabalha no presídio sabe como é que é. Quando um preso apanha ou quando um bandido apanha, já sabe como é que funciona. Imagine dezenas de bofetadas de mão fechada no rosto, vai inchando tudo o rosto da pessoa, tranca tudo, o olho, fecha tudo, gente. Foi isso que aconteceu, foram os primeiros castigos que Cristo recebeu. Quando Pedro nega Cristo naquele momento, Jesus tinha já recebido essas bofetadas, ao ponto que eles batiam em Cristo e falavam assim: tu não és o Cristo? Fale quem te bateu, diga quem te bateu. Depois vem as 40 chibatadas menos uma, como se tirar uma faz a diferença. Coroa de espinhos, todo tipo de abuso e violência. E naquele momento que Jesus estava passando por aqueles primeiros períodos, ele ouve, a Bíblia fala que ele olha para Pedro. Quando Pedro nega a terceira vez, Cristo olha para Pedro e o galo canta. Por isso que Pedro se entristece daquela forma. Quando Jesus pela terceira vez pergunta: Pedro, você me ama realmente, Pedro? Você me ama? 3 vezes ele pergunta. Irmãos, sem referencial, fala comigo, sem referencial, eu volto a fazer o que eu volto a fazer, pode falar, eu volto a fazer o que eu fazia antes. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque logo no primeiro versículo, o segundo versículo está dizendo: Pedro chamou o pessoal para fazer o que, gente? Para pescar. O que eles faziam antes? Pescavam. O que eles estavam fazendo agora? Estavam pregando o evangelho, orando, e as pessoas eram curadas, os demônios eram expulsos, os milagres aconteciam, os mortos ressuscitavam. De repente, Cristo morre, desaparece naquele momento, os homens ficam sem referencial. E o que eles fazem? O que eles faziam antes? Vão pescar. Muitas vezes acontece isso com a gente está no reino, a gente teve uma experiência com Deus, Deus já tem um chamado para nós, a gente já passa por uma experiência de fé, a gente já passa por uma experiência de milagres, mas chega um ponto que a gente perde o referencial, e quando a gente perde o referencial, a gente volta a fazer o que a gente fazia antes para Deus. O que a gente fazia antes para Deus? Nada. A gente volta a fazer nada, porque a gente não para de fazer as outras coisas. Quem fazia faculdade não para, quem estudava não para, quem trabalhava não para, quem tem vida familiar não para, só para das coisas de Deus, só para de vir para a igreja, só para de evangelizar, só para de orar, só para de ler a Bíblia, só para de buscar a presença de Deus. Perdeu o referencial, e para e volta a fazer o que fazia antes.
Muitos voltam para o pecado, voltam para os vícios, voltam para as drogas. Pedro, sem referencial, ele simplesmente convence, e está convencido que ele tem que voltar a pescar. E aí vem também os seus amigos, estamos junto com você, porque eles também tinham perdido o referencial. Quando você perde o referencial, a vontade é você voltar a fazer o que você fazia antes. Amém? E todo mundo tem essa crise, gente. Todo pastor tem essa crise, todo líder tem essa crise. Gente, dá tanto trabalho a liderança, fica pensando, meu Deus do céu, por que eu não volto a fazer o que era antes? Esses dias eu vi um pastor falando, gente, eu me lembro, pastor Jorge Linhares, falando assim, eu me lembrei quando eu era bancário, me deu uma saudade quando eu era bancário. Ele falou que vontade de ser bancário. Falei, por quê, irmãos? Porque quando eu era bancário, eu trabalhava até 4h30 da tarde, e eu ia para casa, eu não deixava, eu só era bancário naquele momento. E pastor não, pastor você volta para casa, você continua sendo pastor. Missionário continua sendo missionário. Líder de célula, você é líder de célula em todo lugar. Onde você vai, você é líder de célula. Discípulo, discipulador, você é. Então, eu vou a vontade de voltar a fazer o que eu era antes, porque pelo menos não tinha tanta preocupação, tanta luta, tanta prova quanto te passo. Se a gente perde o referencial, muitas vezes a gente é tentado e a gente volta a fazer o que a gente fazia antes. Então, a perda do referencial nos faz acontecer. Só que aconteceu uma coisa interessante. Quando Jesus chega, eles passaram a noite pescando e não pescou nada. Jesus chega e fala, e aí pessoal, mas como que eles não viram? Era 90 metros, alguém falando, né? Pode ser uma madrugada, não fala que horas que era. Mas uma pessoa grita de lá, pescou alguma coisa? Não, então joga para a direita. Quando jogou para a direita e encheu a rede de peixe, irmãos, o que aconteceu com aqueles homens? O que aconteceu com eles? Claramente, eles se lembraram da primeira pesca maravilhosa que aconteceu quando eles foram chamados para Cristo. Que também aconteceu a mesma coisa, eles falaram, olha, lança a rede em tal lugar, e Pedro falou assim, olha, por causa da tua palavra nós vamos lançar a rede. Eles se lembraram na hora daquele momento, e aí quando eles viram que eles puxaram a rede que tinha muito peixe, João pega e fala, é o Senhor. Para fazer isso, é só o Senhor, não tem outro, é só Ele. Então o que acontece? Quando a gente recebe esse referencial de volta, lembra que eu falei para você no começo? Se a gente perde, a gente se perde. Se a gente recebe esse referencial de novo, e a gente tem sede por ele, a gente quer avançar. Eu quero chegar antes, eu quero reencontrar antes. O que aconteceu? Quando Pedro ouve, é ele, é o Senhor que está lá. Pedro, a Bíblia fala aqui que Pedro estava sem roupa. Ele veste a roupa, e o pessoal voltando, ao invés dele esperar, não, vamos esperar no barco, não. Ele pulou na água e foi a nado. Pastor, mas era só 90 metros. Mas a vontade dele ver o mestre era muito maior. O barco estava pesado, era 150 e poucos peixes. Os pescadores aqui sabem o que é. Você vai pescar e você pesca 150 grandes peixes, né? Teve um amigo meu que foi pescar essa semana passada, e aí teve o dilúvio, 3 dias de dilúvio, né? E eu estava doido para ele chegar para mim tirar uma casquinha dele. Falei, duvido você pescou alguma coisa. Não, rapaz, o negócio lá é bom. E não levou nada ainda para pescar. Eu não sei o nome do peixe, Kleiner, mas diz que o peixe é tão ruim, ele falou, que diz que cortou o peixe, a carne diz que é vermelha, igual a alcatra. Eu falei assim, rapaz, a carne é vermelha igual a alcatra, eu não sei o nome do peixe, falou o nome do peixe lá. Foi o único peixe que nós comemos na primeira noite. Depois pescou mais 2 peixinhos. Andaram 700 quilômetros para pescar 3 peixes. 700 quilômetros. Entendendo? Mas não é ninguém aqui da igreja não, tá? Não se preocupa não. Não é daqui dessa igreja não, tá, gente? Sério mesmo. Os outros, tem uns aqui da igreja que uma vez foram pescar. Vou contar essa, tá? Qualquer coisa corta aí, tá, Gabriel? Foram pescar. E na verdade eles foram pescar assim, não foi uma desobediência, o pastor abençoou eles, mas eles sabiam que tinha uma programação especial na igreja, e eles falaram, não, nós vamos pescar mesmo assim, nós já tratamos, tal, o pastor descobriu em cima da hora, foi lá, falei, não, agora pode ir. Aí eles encheram o carro de picanha, refrigerante, carvão, entendendo? Linguiça toscana, né? Tudo, imagina, tudo de coisa boa, irmãos, para um domingão. Eles encheram a carretinha da caminhonete e foram embora.
Chegou lá no lugar, cadê a carretinha? Vazou embaixo, rasgou e perdeu tudo. Foi refrigerante, foi carvão, foi as picanhas, foi as linguiças toscanas, foi tudo. Diz que eles comeram arroz, acho que 2 dias comendo só arroz com sal, que não tinha nada para comer, e o dilúvio chegou e não teve jeito. Mais ou menos assim, é uma mera coincidência. No final, agora quando eles vão pescar, eles vêm pedir a benção do pastor antes. Agora eu estou imaginando a pessoa que encontrou tudo isso no meio da estrada. O cara chegou e falou assim: Jesus, carne, Senhor, é coisa boa demais. Aí foi andando o carvão, aí foi andando daqui a pouco os refrigerantes. Irmão, eu tenho certeza que nós vamos ainda ouvir esse testemunho de alguém que um anjo que estava orando, né, que estava passando uma necessidade, alguma coisa, ia fazer uma festa para o filho, e achou todo o material da festa andando mais ou menos uns 2.000 metros assim no meio da estrada. É coisa de Deus. Amém. Pedro foi na frente, ele correu. Eu estava falando uma coisa interessante. Pelo amor de Deus, não me entenda mal os irmãos que gostam de sentar atrás no primeiro banco, mas ele quis chegar na frente. Quando a gente está motivado, irmãos, é referencial, a gente gosta de estar na frente, né? Você quer estar na frente, por exemplo, o telefone lá, o iPhone, quando lança, já tem não sei quantas mil pessoas lá esperando na fila, dormindo, né? É um referencial, né? Um referencial do melhor telefone. Não, eu quero ser o primeiro, quero chegar. Eu tenho uma dificuldade, que quando eu chego no culto, eu gosto de sentar no primeiro banco, não tem jeito, eu gosto. Eu quero ver o pastor pregando, eu quero ver o louvor de perto. Eu tenho dificuldade de sentar no último banco, e eu não estou discriminando quem senta. Alguém tem que sentar. Se todo mundo quer sentar no primeiro banco, aí vai dar briga, né? Não vai ter jeito. Mas eu gosto do primeiro banco. Outra, como eu sou hiperativo, se eu sento atrás, eu não consigo me concentrar. Então eu tenho que sentar na frente aqui, né? Então, eu gosto de chegar na frente, de ir atrás, o referencial. Quando é o referencial, as pessoas vêm, as pessoas vão atrás. Pedro entendeu isso, falou: eu vou atrás, eu vou correr, eu estou motivado, eu vou fazer o negócio. Ele fez isso, ele correu, enquanto os outros estavam vindo, ele falou: não, eu quero chegar primeiro. Então, com um referencial, irmãos, eu pulo na frente, eu quero chegar antes, eu quero me reencontrar com Jesus. E Simão Pedro ouviu que era o Senhor, ele se lançou, amém? Os outros ficaram no barco e não estavam tão distantes, mas estavam levando o barco cheio de peixes. Isso é maravilhoso. Então, quando a gente está sem referencial, a gente volta a fazer o que era antes. Quando a gente tem referencial, ao invés de querer voltar atrás, o que a gente quer? A gente quer avançar, a gente quer ir mais à frente, quer ir mais além, mais intimidade, mais conquistas, e fazer isso submeter à vontade de Deus, amém? Irmãos, eu acho interessante também que com o referencial vem o alimento. Você que está anotando, coloca aí. Com o referencial vem o alimento. Eu acho fantástico. Eu fiquei vendo essa cena. Irmãos, vamos falar a verdade aqui, pelo amor de Deus. Você passou a noite pescando, não pescou coisa nenhuma, né? Alguém pede para você lançar a rede, você lança, a rede vem cheia de peixe. Você encontra e você descobre que é a pessoa que você mais ama, que é um referencial para você, de homem, de caráter, de santidade, e que aquela pessoa está te esperando ali na praia. Quando você chega lá, você está com fome, porque você passou a noite com fome, você falou: vou ter que limpar esse peixe para fazer para assar. Quando você chega lá, já está a brasa acesa, o peixe assando e um pão, irmão. Imagina uma brasa acesa com um peixe assando e um pão, há 2.000 anos atrás, gente. Se hoje o trem já é bom, só o peixinho já estava bom, imagine o peixe ainda e o pão. É coisa boa demais. Olha o que Cristo faz com seus discípulos. Ele chegou e já saciou a fome deles, já saciou a necessidade deles ali naquele momento, sabendo já com certeza que aqueles homens estavam exaustos, viraram a noite e não deu nada, e depois para puxar 150 peixes, não é fácil também não. Mas a brasa estava pronta e o pão estava junto ali. Você já dá outra mensagem. Mas com referencial, o alimento vem. Em Jesus, gente, isso que eu estou falando para vocês, é um amigo pessoal.
come junto com você, né? Quando você chega ali, até eu coloquei uma ilustração aqui, tem negócio, quando fulano está vindo com milho, já está vindo com fubá. Jesus é a mesma coisa, você estava indo com peixe para limpar, Jesus já estava lá com peixe assadinho na brasa e o pão prontinho para você. É assim que Cristo faz. Cristo sempre nos surpreende. Um referencial traz alimento para nós quando a gente vê as pessoas como um referencial, né? Não tem jeito, até pessoas que eu estou falando, não é falando de pastores, de líderes, de pessoas, o referencial traz o alimento. Quando um pastor, quando alguém vai ministrar com o seu líder de célula, quando o seu discipulador traz um alimento para você. Eu acho que hoje muitas vezes a gente não valoriza o alimento que tem sido. Alguém fala assim, pastor, mas muitas vezes você vai na igreja, você ouve uma palavra, irmãos, mas muitas vezes eu vou falar honestamente para vocês, a maioria das pessoas vem para a igreja totalmente despreparadas para ter um encontro com Deus. A maioria das pessoas, a preocupação é se a maquiagem está legal, se a roupa está legal, os homens também, se a roupa está legal, se o cabelo está legal, entendendo? Se vai chegar, se vai, o que nós vamos fazer depois do culto, vai para qual lanchonete, vamos sair para tal, entendendo? Gente, nós não, a grande verdade é essa, a gente muitas vezes recebe pouco, porque a gente não se prepara para vir para o culto, a gente não se prepara, a gente chega para o culto, como se é mais bater o cartão, essa é a verdade, e aí a gente sai, muitas vezes entra vazio, sai mais vazio. Quantas vezes eu falei, gente, as pessoas vêm para a igreja para ser feridas. Lembra que quinta-feira eu ministrei sobre isso. Se tem um lugar onde a gente é ferido, muitas vezes é dentro da própria igreja, é no meio dos irmãos, porque a gente muitas vezes não se prepara para chegar, não se prepara para receber, não se prepara para ouvir o que Deus tem para nós. Essa é a verdade, e todos nós perdemos, essa é a verdade. Então, com um referencial vem o alimento, e quando nós somos bem alimentados, e quando nós estamos preparados para ser alimentados, é uma coisa maravilhosa, e os mistérios de Deus são revelados a nós, amém? Finalizando, com um referencial, você que está anotando, coloca aí, com um referencial, eu sou confrontado, fala, eu sou confrontado, com o nosso referencial. Seja Jesus, seja nosso discipulador, seja nosso pastor, seja uma palavra. Sabe por quê? Porque foi o que Jesus, depois que Jesus serviu eles, depois que eles jantaram, né? Entendeu? Nunca fale antes, deixa a pessoa jantar certinho depois, você, né? Depois que jantou, está todo mundo satisfeito, todo mundo sorrindo, feliz. Aí Jesus chama Pedro e fala, Pedro, vem aqui, Pedro. E aí, Pedro, você me ama? Pedro naquele momento foi confrontado, gente, sabe por quê? Ele foi confrontado pelo discipulador dele, pelo referencial dele, ele foi confrontado. A gente tem dificuldade de ser confrontado, nós temos, e Pedro também teve essa dificuldade. Jesus olha para ele e fala assim, você me ama, Pedro? O referencial, ele nos confronta, só que faz o seguinte, gente, todo referencial, ele nos confronta, mas também ele nos estimula. Por isso que esse é interessante o papel do discipulador. Ele nos estimula. Por quê? Como funciona? Jesus fala o quê? Pedro, você me ama? Ele confrontou Pedro, porque Pedro sabia. E quando Pedro falava sim, ele falava o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Ele não deixou de confiar em Pedro naquele momento, mas ele não deixou de confrontar. E ele falou, apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Na terceira vez, aí quando ele fala terceira vez, ele constrange o coração de Pedro realmente. Quando ele fala, Pedro, você me ama. O coração de Pedro estava constrangido. E ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes de todas as coisas. Aí ele fala o quê? Então, apacenta as minhas ovelhas. Você pode ficar de pé? Em nome de Jesus.